como sempre fazemos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer que seja o horário que for possível para cada um nos assistir, nos prestigiar com atenção, nós agradecemos do fundo dos nossos corações. Nós estamos, já falamos algumas vezes, nós estamos agora falando a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que nos envolvam em muita luz e muita proteção, afastando de nós toda energia negativa, todo mal. Pedir aos mentores a sustentação necessária para que a gente aprenda e apreenda ao máximo as lições que o plano espiritual, que os mentores prepararam especialmente para cada um de nós, e que eles nos ajudem a colocarmos em prática as lições que formos recebendo através dos estudos, através das exposições. Como nós falamos, estamos agora falando a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos falar a respeito da lição número 13. E é um assunto ao mesmo tempo sugestivo e ao mesmo tempo complicado de falar e da gente entender. Porque Emmanuel toca num assunto realmente, repetimos, complicado, porque Emmanuel pergunta: o que é a carne? O que é a carne? Nesta lição número 13, neste livro ditado por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E em cada lição, Emmanuel traz uma referência evangélica. E nesta é a carta que Paulo enviou aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. E Paulo diz: se nós vivemos em espírito, andemos também em espírito. Quer dizer, procurar muito mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Muitas vezes nós usamos a expressão a carne é fraca, e quem usou essa expressão foi Jesus para os apóstolos, e nós vamos ver agora, como se justificasse algum excesso, algum erro. Eu fiz isso porque a carne é fraca. Eu estava fazendo aquela dieta, mas eu não resolvi, eu não resisti àquele pedacinho de ovo de Páscoa. Sabe por quê? Porque a carne é fraca. Nada tem a ver, isso nada tem a ver com o que Jesus quis dizer aos apóstolos. Jesus estava passando, ele mesmo disse que Jesus estava passando por uma fase, uma situação, um momento de angústia, de muita angústia. Estava enfrentando esta angústia porque ele sabia, porque Jesus já sabia o que estava por acontecer. E na véspera do tudo ocorrido que nós já sabemos, com o final de Jesus, Jesus então quis ir ao jardim do Getsemane para orar. E dizem que lá ele se encontrou com Elias e Moisés. E convidou para ir junto com ele orar. Os 3 apóstolos aos quais ele tinha mais confiança, ele tinha mais intimidade: Pedro, Tiago e João. E foram ao lugar mais reservado do jardim e Jesus pediu para que os 3 ficassem orando por ele, enquanto ele estivesse lá, desavisado, angustiado, ansioso. E Jesus se afastou um pouquinho mais, foi mais para dentro do jardim e recomendou: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. E Jesus ainda falou para Pedro: Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso nós podemos ver
em Marcos capítulo 14, versículo 38. Os discípulos estavam travando uma verdadeira batalha entre o espírito e a carne. Jesus recomendou que eles estivessem em prece, para que eles estivessem atentos, vigiando, orai e vigiai. Então, o espiritualmente, eles estavam dispostos a atender ao pedido de Jesus e permanecerem alerta, em oração. Mas a carne sucumbiu. Não conseguiram atender ao pedido de Jesus e logo caíram no sono. Quando Jesus voltou, encontrou os três dormindo. E, fazendo um adendo, ao dormirem, eles perderam um dos espetáculos mais maravilhosos que a história de Jesus poderia oferecer, que foi o encontro de Jesus com Elias e Moisés. Então, Jesus falou novamente a Pedro: Pedro, vocês dormiram? Eu pedi para ficar vigilantes. Mas eu sei, eu entendo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Emmanuel nos alerta que nós ainda estamos muito sujeitos aos desejos, aos instintos. E é claro, o instinto garante a nossa sobrevivência, a nossa espécie. Mas existem situações em que os desejos ficam acirrados, acima do normal. E esses desejos podem ser tão fortes que levam muitas vezes à falta de respeito para com outras pessoas. Não existe desculpa para atos desrespeitosos, pondo a culpa em desejo que foi incontrolável. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Tente ser mais espiritual, espiritualizado. Não sucumba aos desejos. Mas nós somos seres humanos e nós estamos ainda aprendendo e temos muito que aprender. E esta parte nossa animal irracional muitas vezes fala mais alto. No entanto, não há desculpa para essa falta de vontade em reprimir esses desejos. Não existe desculpa. Nós temos já a condição de reprimir esses desejos. Quando esta satisfação, quando esses desejos implicam em prejuízo para outras pessoas. Implicam em mexer com o sentimento, a dignidade de outras pessoas. O desejo de algumas pessoas tem essa volúpia, verdadeira volúpia em comer. E quantas vezes existe uma determinada quantidade para cada pessoa e essa pessoa voraz, ela se esquece de pensar que ainda existem outras pessoas para comer e come tudo. Na nossa família isso acontece muitas vezes e a gente brinca com a pessoa. Mas isso é um desejo que deveria ser reprimido. Deixar de lado o egoísmo e pensar nas outras pessoas. Por isso que se diz que a carne é fraca. Não, o apetite foi maior, a carne foi fraca e não consegui reprimir. Quando eu vi, já tinha comido tudo. Está errado. A carne é fraca, uma expressão usada exatamente para justificar ou se desculpar por um erro, por um excesso cometido. Quase sempre a falta de espiritualidade ocorre em pessoas que se queixam das exigências da carne. Exatamente esta exigência da carne é por falta de espiritualidade, por falta de pensarmos mais nos outros, de deixarmos de ser mais egoístas, de pensarmos o quanto estamos ferindo ou causando dano ou prejuízo para alguém. Os apóstolos falaram muitas vezes desses desejos nocivos, desenfreados da carne e desses impulsos. Quantas vezes nós estamos lendo as lições do Evangelho e nós pensamos, puxa, isso poderia ser mais acessível, quem sabe, talvez eu não esteja ainda ao alcance dos ensinamentos do Evangelho. Estamos sim. Os evangelhos nos ensinam a sermos mais espiritualizados para justamente
dominar, ter controle sobre esses impulsos e sobre esses desejos. Jesus deixou muito claro que o espírito é um elemento divino. O espírito é forte porque nós, espíritos, somos criados por Deus e deveríamos ser fortes. Mas a carne, como expressão humana, é fraca. E aí, Emmanuel pergunta, o que é a carne? O que vem a ser a carne? A palavra carne, essa expressão, a carne, a expressão a carne é fraca, indica a nossa natureza humana. A própria expressão carne indica a nossa natureza humana. Indica a consanguinidade, o que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós. Indica a matéria e a nossa natureza animal. Porque nós somos animais. Nós somos animais racionais. Nós temos os animais irracionais e nós somos os animais racionais. E, portanto, deveremos ter já alguma condição de combater esses desejos, esses instintos que não seriam tão bons para nós e para outras pessoas. Os espíritos, nós espíritos, quando estamos desencarnados sem a matéria, nós temos um corpo fluídico, que os videntes podem ver, os espíritos, através desse corpo fluídico. E nós encarnados, nós temos esse corpo de carne e osso, que é um composto também de fluidos condensados, que formam a pele, os tecidos, os ossos, a carne. Esses fluidos condensados, reunidos, que obedecem aos imperativos da nossa existência terrestre. Como a lei da hereditariedade, mas esse conjunto é passivo. Isto aqui, esta matéria, ela é passiva, não tem vontade própria. Quem pensa? Quem é que tem vontade? Quem é que age sobre a matéria? Somos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, nós é que temos esse poder de agir sobre a matéria. E nós aprendemos muito isso através das palestras, através das aulas, das leituras. O nosso corpo nada mais é que uma casa terrestre. Isto aqui é uma casa terrestre, dentro do qual nós, espíritos, é que somos os dirigentes. Nós é que mandamos nessa casa terrestre. É uma habitação que vai tomar as características boas ou más de quem habita, de nós, espíritos que habitamos esta carne, esse corpo. Isso aqui vai tomar as características de nós que habitamos este corpo, este vaso sagrado, como disse Jesus. Quando falamos em pecados da carne, nós podemos traduzir por faltas devidas à nossa condição de espíritos inferiores sobre este planeta. Os desejos, os impulsos, a ingratidão, a má-fé, esse traço de traição, não são da carne. Isso não é da carne. Isso nós trazemos conosco, isso é nosso. E que isso que Jesus pede para que a gente combata, para que a gente deixe fluir mais a nossa espiritualidade, para que a gente pense mais nas pessoas, para que a gente pense mais em nós próprios. E que não deixe esse impulso da carne fraca agir sobre nós. Nós, espíritos, é que temos condição de agir de combater esses desejos que podem nos ferir, que podem ferir as outras pessoas. Nós, espíritos, é que temos condição de combater esses impulsos da carne. E Emmanuel diz, é preciso que se instale em cada um de nós a compreensão e a necessidade do autodomínio, para que a gente possa despertar as nossas faculdades de nos disciplinar, de nos renovar. Cada um de nós nos renovarmos pensando em Jesus. Como Jesus agiria em determinadas situações. Nós não temos condição ainda de nos igualarmos a Jesus, mas Jesus é o nosso grande exemplo. Os mentores, os apóstolos, Paulo, esses espíritos que nos trazem essas lições, como Emmanuel, eles estão nos dando a cartilha.
Basta a gente estudar e basta a gente entender nas entrelinhas e perceber o que eles estão querendo nos ensinar, para que a gente possa combater esses instintos ainda animais irracionais. De acordo com Emmanuel, um dos maiores absurdos é atribuir a este conjunto de células, que são passivas, que nos servem de moradia, como Emmanuel repete mais uma vez, a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, Emmanuel enfatiza: um dos maiores absurdos é nós atribuirmos a este conjunto de células o que nós fazemos de errado, o que nós deixamos nos levar pelos desejos, pelos instintos. Não é este corpo, não é essa matéria que comete os erros e os pecados. Somos nós, espíritos, a nossa mente, que nós temos condição de pensar, de reprimir e de pensar nos outros. O que eu estou fazendo que pode me prejudicar e prejudicar o meu irmão? É essa lição maravilhosa que é difícil de entender, é difícil da gente pensar o que será que Emmanuel quis dizer, o que é a carne. A carne é uma simples, mais uma vez repetindo, para que isso fique bem claro em cada um de nós, a carne é uma simples morada de nós espíritos. Quem pensa somos nós, quem age somos nós, os impulsos, os desejos são nossos, não da carne. A carne não é fraca. Nós é que somos fracos, nós espíritos é que somos fracos e devemos lutar para poder seguir os direcionamentos tão bonitos que os evangelhos nos oferecem. E através dos ensinamentos que o Espírito de verdade nos trouxe, através dessa, podemos chamar de religião tão maravilhosa que é o Espiritismo. Muito obrigada pela atenção. Que esta lição nos alerte quando tivermos algum ímpeto que poderia talvez nos trazer remorso, nos trazer um sentimento de culpa, que esta lição nos alerte antes que a gente pense duas vezes antes de agir em algo que poderia nos prejudicar ou prejudicar alguém. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos abençoe. Que Maria de Nazaré, mais uma vez, como sempre pedimos, estenda o seu manto azul sobre este planeta maravilhoso que habitamos e que aos poucos estamos percebendo está galgando o seu espaço para ser um mundo melhor e que através de reprimirmos os nossos piores instintos, nossos desejos, que a gente tenha condição de herdar esta terra que Jesus nos prometeu. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Um beijo para todos.